opere da mesma forma como opera a mente do que ele chamou de engenheiro, né? E sim no modo que opera a mente do que ele chamou de bricolé, né? São questões complicadas, se a gente entrar aqui vai demorar muito tempo. Mas, enfim. Então, o Lévi-Strauss, ele aponta que esse pensamento selvagem funciona assim, classificando coisas, sobretudo classificando coisas que vão fazer a articulação, vão fazer a relação entre natureza e cultura. Estão entendendo? É como se você tivesse o clã A, o clã B e o clã C, clã da águia, clã da tartaruga e clã da onça, tá? E depois você tivesse, de fato, a onça, a tartaruga... É a tartaruga, eu falei? Tartaruga e a águia, né? Então, como o mundo não pode, na natureza, viver sem águias, tartarugas e onças, a vida social também não pode deixar de ter clã da onça, clã da tartaruga, clã da águia, do urso. Tá? Então, é como se tudo juntasse com tudo, de uma certa maneira. O que ele faz, ele mostra assim, que há um sistema de diferenças interno ao totemismo, que, na verdade, ao fazer um sistema permanente de diferenças, ele articula todas as coisas. É bem complicado, mas é muito interessante. Muito interessante. O Pensamento Selvagem é um livro absoluto. Aliás, eu estava conversando com o João ali fora, fumando um cigarrinho, que eu do tempo do James Bond. Quando eu lembrei de falar, vou fazer até um intervalo aqui, tem muitos alunos aqui que estão fazendo mestrado, não estão? Todo mundo já acabou o mestrado? Estão fazendo. Então, tem uma coisa que eu acho tão importante, que é o seguinte, não sei, pelo menos para mim foi, né? Assim, faça a sua dissertação, agora é tudo muito mais rápido, né? Então você fica é outra história, né? Mas, de qualquer forma, procure ter um grande pensador. Grandes orientadores vocês vão ter, porque aqui chovem grandes orientadores, né? O problema é, além desse grande orientador, que abre portas, que te ajuda, que te encaminha, eu acho que seria bom se vocês tivessem um cara que vocês conhecessem muito bem, mas um cara pesado. Não é um carinha da moda aí qualquer, não, tá? É um cara que passou aí por 40 anos, 50, 100 anos de crítica, né? Eu falo de Max Weber, Marx, Foucault, Lévi-Strauss, Durkheim, esse time, tá certo? Conheçam um deles bem. Eu acho que é uma coisa que dá uma segurança, uma solidez, te dá um modo de olhar, né? Que te ajuda muito ao longo de toda a sua trajetória. Tem alguns deles, Bourdieu também, para quem consegue compreendê-lo, também pode ser interessante, né? Enfim, né? Eu quero que um dia alguém me dê uma aula sobre a reprodução, sobre o sistema de ensino. Eu nunca consegui entender aquele livro, tentei mais de uma vez, mas desisti. Mas, enfim, ele é difícil, ele é complicado, ele é enrolado, né? Mas, enfim, eu falo desses grandes founders, né? A gente chamava, antigamente, os 3 porquinhos das ciências sociais, que são os fundadores, né? Que é o Marx, o Durkheim e o Max Weber, né? Mas tem mais gente, Foucault é isso, o Lévi-Strauss certamente passou muito, quase todos eles, na minha opinião, todos eles. Mas, enfim, eu acho que o conhecimento de uma pessoa dessa, você tem um frame intelectual, é uma coisa bastante importante. Isso é um lado. A segunda coisa que eu acho que é fazendo... Depois você me ajuda a voltar para onde eu parei? Porque eu já saí totalmente daqui, do pendrive, de tudo, tá, que eu preparei. Tá? Hein? Esse, depois então, eu já saí inteiro? Não, pode sair. A sorte que eu tenho ele aqui para poder saber... Eu não me lembro, eu tenho horas de coisas aí. Mas, enfim... Quando ele falou para mim ali fora que era para bater um papo, eu falei, bom, então eu vou bater o papo mesmo, já que eu estou feliz, aproveita que está feliz, né? Mas, enfim. Aí, a outra coisa que eu queria chamar a atenção também nesse negócio da dissertação é o seguinte, era bom que vocês pensassem em temas, né, de dissertação, que fossem temas que tivessem alguma durabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas se empolgam demais por coisas, agora então no mundo da internet, por coisas que daqui a 10 anos, eventualmente, ninguém sabe mais o que é. Tá certo? E eu acho que você jogou um esforço muito grande. Então, cuidado com o modismo do seu tema. Né? Cuidado de tentar fazer... Eu vou contar uns exemplos aqui. Tinha uma dissertação que eu conheço, não vou falar de nome de nada, até porque não é nem da comunicação, que o cara fez um esforço muito grande para fazer um trabalho sobre uma coisa novíssima em 90 O Netscape é distribuído, acho que em 93, 94. Quem conhece a história de internet aí, se sabe por aí. Né? Então, começa logo o browser. É o momento que conhece o browser, né? Quem sabe isso? É isso, né? É por aí, né? Bom, aí começa a ter o browser, o www. E aí, logo depois, se não me engano, 97, 98, aparece uma empresa chamada Worlds.com, né?
que ela criou os primeiros avatares. Você entrava num mundo que era deles, escolhia uma carinha, um corpinho e tal, montava o corpinho, entrava ali dentro. Vocês estão lembrando do Second Life, né? Pois é, essa era o Worlds.com. Você entrava nisso e ficava brincando ali, de falar com as pessoas, chat e tal, andando pelos mundos e tal. O cara gastou muito da sua energia fazendo um trabalho sobre isso, que ninguém sabe o que é mais. Depois veio o Second Life, já daqui a pouco, não sei se as pessoas ainda sabem o que é. Eles sabem o que é, mas ninguém usa. Né? São coisas curiosas, tem coisas que viram assim históricos. Né? Quem fez um estudo da área de informática sobre um programa de computador, que foi, para mim, fundamental, porque eu comecei com computador ainda era DOS. Né? Então, tinha um programa que se chamava Xtree. Você lembra? Pois é. Eu fiz curso de Xtree. Xtree era simplesmente era um Windows, aquele Windows de dentro. Como é que chama? Windows? Não. Tem um Explorer que é para a internet. Como é que é o nome do outro Windows? Aquele que você... Não, aquelezinho que está aí. É? E o da internet? Como é que é o nome? Ah, então... O Xtree, portanto, aqui ele mostrava aquilo, você clica ali, você vê a árvore da sua estrutura de computador. Como não havia isso no DOS, o Xtree criava isso. Então, foi um programa, assim, um avanço. Claro, a Windows comprou ele, né, e aí incorporou dentro, ele sumiu. E pessoas escreveram livros e livros ensinando e fazendo e analisando o Xtree. Então, acho que é importante tomar cuidado com os temas que são blog de fulano, entendeu? Quer dizer, de repente você nem sabe mais quem é fulano, ou quem era o blog, ou o que era isso. Então, enfim, são dois toques. Acho que um grande pensador e um tema de durabilidade são coisas que eu acho que talvez valesse a pena, vocês que estão escrevendo, tese de mestrado, doutorado e tal, que prestassem um pouco atenção. E aí, quando eu consigo entrar para o mestrado, então... Totemismo como sistema classificador. O sistema classificatório, eu aprendo essas coisas com o Roberto da Mata, que dá maior força, né? Quer dizer assim, Everardo faz, ele até me botou numa pesquisa que ele estava fazendo lá, né, sobre... A pesquisa era engraçada, o nome é tudo, né? Rituais em perspectiva comparada, qualquer coisa cabe. Então era ótimo, porque aí como é publicidade, né? E aí ele botou isso em 1978, 9, por aí, que era quando eu estava começando a fazer o mestrado, onde falar disso era próximo de um crime, né? Isso aqui é uma coisa assim, muito importante do orientador, não agora o grande pensador, quer dizer, o meu, por acaso, também é um grande pensador, mas por ser um cara que tinha força e vigor, que na época o Roberto não tinha escrito nem o Carnaval Malandros Heróis, mas ele teve coragem de dizer, não, faz isso, menino, vai, corre atrás, eu te apoio, etc. Que era muito feio, no museu era muito mal visto, as pessoas falavam de... Você fez museu, não fez? Não, né? Não. Não, foi a Ana, cadê a Ana? Pois é, você já pegou um tempo mais light, né? Mas ainda assim muito duro, né, Ana? Né? O museu é muito duro, né? E naquela época, então, era um negócio muito pesado, era muito feio. Você está estudando publicidade. Como? Entendeu? As pessoas estudavam coisas sérias, tribos de índio, camponeses, favelados, tensões, conflitos, sabe? Era uma coisa, entendeu? Mais séria, digamos assim. Né? Publicidade era um bobalhão, esse cara era um brincalhão que está fazendo com isso. Entendeu? Ah, tinha que ser do Roberto da Mata. Né? Quer dizer, tinha que ser um cara. O Roberto tinha esse problema sempre. Né? E aí, a vitória sobre o preconceito, mas o negócio era muito forte em mim por causa da graduação, por causa daquilo que eu estava vendo. Quer dizer, eu não tinha definido a esquizofrenia por ser um pensador, portanto, não era um prático, era um pensador. Mas, entre ser um pensador, eu não queria ser apocalíptico. Entendeu? Eu achava que aquilo era muito mais do que a economia está crescendo, faz James Bond, a economia está em depressão, faz Kung Fu. Isso é uma bobagem. Né? Quer dizer, então, não é assim, tem que ser alguma coisa mais complexa, etc. Tem mais coisa em jogo do que supõe nossa filosofia. E aí, esse momento foi um momento crucial, porque quando se resolve, a tese é de 82, quando se resolve fazer o livro em 85, que está fazendo 25 anos, né? Aí, nesse momento, eu falei, poxa, seria bom se Roberto da Mata escrevesse, né, um prefáciozinho, né? Aquele prefácio de 2 páginas e meia, o aluno é ótimo, o trabalho é criativo, entendeu? Leiam, porque ele pode ser útil, aquelas coisas que a gente faz, né? Não tem jeito, a gente faz muito prefácio, então você acaba... E o Roberto não fez um prefácio, ele me deu um dote, né? Porque aquilo que ele escreveu para o Magia Capitalismo é um dote. É como se eu fosse um filho dele, ele deu um dote. Escreveu um prefácio que é uma análise, uma introdução à obra do seu aluno. Não existe só um cara como o Roberto, com a loucura dele.
era capaz de ter também essa genialidade, de generosidade, de fazer um trabalho de 20 páginas analisando uma dissertação de mestrado de um aluno dele, né? Então, isso deu muita força para que eu tivesse um nome, aí já tinha Carnavais, já tinha Casa e Rua, um nome importante, dando peso, ajudando o preconceito a cair, a diminuir, etc., etc. Mas é uma coisa que a gente vive até hoje, né? E aí eu vou entrar um pouquinho no PowerPoint, finalmente. Eu acho que é a primeira. Que é esse preconceito que a nossa ESPN enfrenta também, né? Que é o preconceito esse imenso paradoxo no qual está preso o consumo, né? Por um lado, é uma coisa que chega a ser surreal você pensar o seguinte: aquele termo, aquela palavra que batiza a cultura contemporânea não é estudada. Vai entender, né? A gente não chama o mundo contemporâneo de sociedade da violência, né? Sociedade do sexo, sociedade do dinheiro. Não, a gente chama de sociedade de consumo. Todo mundo chama de sociedade de consumo. E, no entanto, não se estuda a sociedade de consumo. Ou se estuda muito pouco. Eu tenho quase certeza, você, Gisela, certamente sabe, João, Rose, Bacega, esse é o primeiro programa que tem no nome consumo no país, possivelmente, né? Isso é de 2000 e quando, hein? 2006. A primeira vez que um grupo de professores dentro de uma escola consegue ter coragem de fazer um determinado programa cujo nome tem consumo, cujo eixo de reflexão é consumo. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Não é nem linha de pesquisa nos outros lugares, é uma palavra, né, que fica de lado, não é sério. E isso por conta de uma coisa muito simples, né? A razão para esse preconceito está na ideia-chave, que é a ideia de produção, porque essa é a grande categoria explicativa da modernidade, né? Quer dizer, a partir da produção, que a produção é uma categoria tão importante para a modernidade que ela inventa uma ciência que é a economia, né? Aí você tem a economia de Estado, a economia planejada de Estado, você tem a economia privada e tal, mas é sempre em torno da questão da produção. E a produção tem outra coisa muito importante: a produção é facilmente contábil, né? A produção é matematicizável. Então, ela vira ciência aos olhos do mundo com muita facilidade. O consumo, não, né? O consumo é uma coisa extremamente fechada. Quanto tempo eu tenho? Não, tem mais 15 minutos. Consumo. Então, acho que o primado da produção, né, transformou o consumo em alguma coisa banal, que ninguém estuda, ninguém pensa, né? É uma coisa, enfim, de gente que é fútil, que não pensa. Os preconceitos, era muito engraçado, tinha colegas que estudavam, colegas de mestrado, por exemplo, estudavam prostituição. Ninguém dizia que ela era prostituta, né? Mas estudava prostituição. Mas era sério. Eu estudava consumo, eu era um consumista, porque eu gostava de comprar coisa, que era metida riquinho. É uma maluquice isso, né? É uma coisa muito, muito estranha, muito, muito estranha, né? E esse preconceito se dá, eu acho, porque para a produção o consumo não pode ser nada, até porque se ele for estudado de verdade, vai mexer muita coisa, eu acho, porque, na verdade, assim, é como se a produção fosse totalmente controlável, porque ela é contábil. Eles erram o tempo inteiro, mas eles pensam e fingem que acertam, matematizam tudo. Quando você chega no consumo, você está falando de simbólico, e aí você está falando de uma coisa incontrolável, ou muito mais complexa, né? Então, esse silêncio sobre a questão do consumo é muito revelador, na verdade. Mas, pode passar a próxima. Mas, nesse caminho, teve um povo que fez muita coisa ao longo do tempo, né? Então, assim, para mim, particularmente, 3 pessoas foram fundamentais no Magia e no resto todo, tá? E, inclusive, se der tempo, no que eu penso em fazer no futuro, que eu quero falar rapidamente para vocês. As 3 pessoas foram chaves. Uma é o Lévi-Strauss, outra é o Mauss e outra é o Marshall Sahlins, né? O Mauss não estudava consumo, estudava troca. O Lévi-Strauss menos ainda, porque estudava o pensamento das sociedades tribais, né? Classificação. E o Marshall Sahlins, pelo menos, era o pensamento burguês. Na verdade, é um capítulo do Marshall Sahlins, que tem também um muito forte, que é um livro dele sobre a sociedade tribal, a economia da sociedade tribal, né? Esqueci o nome agora, daqui a pouco vem. Que ele estuda mais a fundo certas coisas da economia, dá uma relativizada na economia e na produção muito interessante.
Mas no livro que eu estou falando, que ele tem aquele capítulo, A Pensée Bourgeoisie, né? Eu Pensée Bourgeoise, ele pega e é um livro, no fundo, vocês conhecem esse livro, Cultura e Razão Prática? Né? É um livro que toda metade dele é para falar de teoria antropológica, e o final é que ele mostra um pouco de outras ideias. E aí, nesse momento, ele faz uma aproximação muito interessante do consumo com simbolismo, com produção, com classificação, com coisas assim. Então, esses três foram as referências. Na história do percurso intelectual do consumo, a gente tem essa turma que está aí. Né? O Veblen, o McLuhan, tem uma coisa pouquíssimo lida dos anos 50, que é o The Mechanical Bride, que é um livro bem interessante. Né? O Goffman escreveu uma coisa sobre a ritualização do feminino, escreveu isso, imaginem como o mundo é engraçado, isso saiu publicado a primeira vez em francês, eu acho, na revista Actes de la Recherche em Ciências Sociais, que é uma revista do Bourdieu, que o Bourdieu tomava conta lá nos anos 70, 80. Né? Depois você tem essa turma toda que a gente estuda, né? O Bourdieu, o Baudrillard, o Barthes, o Bourdieu, até os anos 60. Então, esse é o pessoal que falou de consumo de alguma maneira até os anos 60, início dos 70. Pode ser que esteja faltando gente, tem o McKendrick, mas é muito pouco, é um livro dificílimo de conseguir. Né? Depois veio a Mary Douglas. A Mary Douglas fez uma coisa fundamental para a antropologia do consumo, eu diria, e para a questão do consumo, para esse programa, para a minha vida, para todo mundo. É uma grandíssima, um nome mundial, uma senhora que tinha um livro chamado Por Esse Perigo, que era um clássico, que ninguém podia falar nada, ninguém quer falar mal de Mary Douglas, aquela senhora inglesa, toda a antropologia inglesa, a antropologia inglesa é do Malinowski, né, do Radcliffe Brown, né, do Evans Pritchard. Aí tem uma senhora importantíssima no campo, faz um livro sobre consumo. Olha só, isso é um presente dos deuses, né? Entendeu? Então, ela ajudou muito a romper preconceito. O livro é muito bom, saiu a edição brasileira, para vocês verem outra vez. O livro é de 78, edição brasileira 2002, se não me engano, ou 2001, pela editora da FRJ. Né? Foi a apresentação à edição brasileira, que foi uma honra que me prestaram e tal, pedi para fazer prefácio a esse livro. E aí, ela abre muita porta também. Eu peguei ainda ela antes de fazer o Magia e Capitalismo. Ela é fundamental também no Magia e Capitalismo. Mas ela é uma pensadora que já está um pouco, ela está numa década que quase não tem nada que eu saiba de consumo. Né? Porque os anos 60 teve alguma coisa com esse povo que eu falei, claro, tem o Veblen lá em 1900 e tal, né? Mas depois tem esses anos 60, tem ela nos 70, e engraçado, nos anos 80, que eu saiba, 3 pessoas escrevem sobre consumo, 4, no mundo. Né? Quer dizer, eu conheço eles todos porque eles escreveram numa língua que as pessoas leem, que é inglês. Eles certamente não me conhecem, porque eu escrevo numa língua que ninguém lê, que é português. Então, enfim, não vai adiantar. Apesar que já conversamos pessoalmente e tal. Mas são, de um lado, o Grant McCracken, no Canadá, tá? Num livro que está traduzido, foi uma tradução até feita pela Mauad, que eu participei e tudo. O Canclin, o Canclin é 90 e é sobre política, é uma outra visão diferente do consumo. O Campbell, né, que escreve A Ética Romântica, e o Daniel Miller. Né? Esses 3 e eu estamos todos escrevendo nos anos 80. Tá? E aí tem uma coisa que talvez tenham outras pessoas que, de repente, alguém escreveu, sei lá, né, em alemão, eu não sei, escreveu em, sei lá, em indiano, então, né, coitado, está na mesma situação, deve estar falando numa plateia, dizendo, olha, eu também, né, ninguém tem a menor ideia, né, porque o cara escreveu numa língua que ninguém lê. Né. Então, essas pessoas estavam falando de consumo nesse momento, né, até os anos 80. Agora, o que é curioso, e que que é a dica para os próximos movimentos, é que é o seguinte: se você olhar uma ideia central o livro do Campbell, eu acho muito bom, né? Se você ver uma ideia central dele, a ideia do daydream, né? Que vocês tão bem conhecem. O daydream é meio um delírio, uma fantasia, uma coisa meio mágica, meio irreal, fantasiosa. Então, guarda isso. Mágico, irreal, fantasioso, tarará, delírio e tal. Aí você vai para o McCracken tem um negócio de consumo curatorial, uma senhora guardando coisas e tal. Né? Porque o McCracken não escreve livros, escreve artigos. Né?